dia a todos. Espero que todos se encontrem bem, que tenham passado um momento em família agradável, que não nos tenhamos esquecido do mais importante, que é o Senhor Jesus Cristo neste Natal, e que possamos enfrentar o pós-Natal e sobretudo agora o ano que se avizinha com o pensamento correto e com o espírito correto. E é sobre isso mesmo que eu queria-vos deixar algumas palavras esta manhã. O tema desta manhã é o amanhã. Nós já estamos ainda na quadra de Natal, mas estamos já todos muito focados no que vem aí, no ano que vem aí. Eu queria deixar-vos umas palavras de ânimo e também de força e de ajuda bíblica para a forma mais correta de enfrentar o amanhã. Conhecer o futuro sempre foi um objetivo de todos os homens. Sempre procuraram conhecer o futuro ou melhor antecipá-lo. Vemos isso desde o Egito, vemos isso pelos maias, etc. Atualmente existimos a um esforço nunca antes visto para antecipar o futuro, a vários níveis. A nível pessoal, nós vemos um aumento brutal do negócio das cartas astrais, e um negócio brutal das cartomantes, dos horóscopos, das linhas telefónicas. A nível empresarial, vemos que existe gabinetes cada vez com mais recursos alocados para antecipar o futuro nas áreas de investigação e desenvolvimento, a todos os níveis e a todos os segmentos e todos os setores de atividade. A nível governamental, existem gabinetes de crise para antecipar cenários futuros sobre variedíssimas coisas, desde a pandemia, que está a decorrer agora, como outros cenários, como o Brexit, que foram criados também gabinetes de crise para antecipar o futuro. Ou seja, a antecipação do futuro e o amanhã é algo que as empresas, que o governo e que até as próprias pessoas dedicam tempo e recursos, muitas vezes elevadíssimos, para poder antecipá-lo. E, portanto, é um tema importante, ainda por mais agora que estamos praticamente na véspera do 2021, e acho que é interessante e importante e apropriado falarmos sobre o amanhã. O que é que a Bíblia diz? Porque é isso que é realmente mais importante. Primeiro, a Bíblia diz-nos que o futuro não está à venda. Não é um bem que se troque por dinheiro. Não está à venda. Há muitos que se dedicam a vender o futuro, mas a Bíblia faz aqui um alerta. Atenção, o futuro não é um bem que se possa adquirir, porque é um bem que não está à venda. E há muitos que não entendem isso, como se fosse possível comprar uma coisa que não estivesse à venda. Isso não é possível. O futuro claramente não está à venda. Eu gostava que vocês lessem esta passagem, que é a passagem base, que está em Tiago 4, 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17, que fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Um pouco a ver com o futuro, com o amanhã. Aí agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. São parênteses. Quantas vezes dizemos, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu irei ali. Calma, nós, biblicamente falando, não devemos dizer isso, porque não sabemos se cá estaremos amanhã. Não sabemos o que acontecerá amanhã, é o que está a dizer no versículo 14. E porquê? Porque a nossa vida não depende de nós. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Esta é a atitude correta. Em vez de dizer, eu vou fazer amanhã, o futuro não pode ser comprado, mas também não pode ser dito de uma forma como se fosse já nosso, porque não é nosso. Devemos dizer, se o Senhor o quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais das vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna, aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É até aqui a passagem base que eu queria ler convosco. Portanto, vemos que o futuro, ele diz-nos que o futuro não está à venda. Outra coisa que ele nos diz é que brincar com o futuro é brincar com o fogo. Quem explora negócios obscuros ligados à antecipação do futuro, etc., assim como quem recorre aos meios, sofrerá consequências. Quem não se lembra do caso de Saul e da sua família, e indiretamente do povo de Israel, as consequências que aconteceram para toda aquela gente, porque Saul não esperou, não quis confiar em Deus e foi recorrer a cartomantes, e depois, mais tarde, vemos que como ele e a sua família foram mortos e as consequências que isso trouxe para o povo de Israel. Brincar com o futuro é brincar com o fogo.
Pensar no futuro, outra coisa que a Bíblia nos diz, constantemente, absorve o presente. Eu vou citar umas passagens. Uma delas está em Lucas 12, 25. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, a ansiedade não nos dá nada, apenas nos tira. Tira-nos a paz. Porque a ansiedade em si mesma não nos dá absolutamente nada. Não penseis no dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. São imensas as passagens que nós lemos para que nós não absorvamos o presente a pensar no futuro. Porque se nós fizermos, nós não teremos presente. Nós vamos perder coisas importantíssimas que se passam no presente. Quando nós pensamos no futuro constantemente, o que construímos muitas vezes não se concretiza como imaginamos. Há várias variáveis. Não aproveitamos momentos de presentes irrepetíveis. Eu lembro de uma vez que estava a assistir uma festa de uma escola, daquelas festas de final de ano, e eu praticamente não via. Eu olhava às crianças e depois olhei para trás para a plateia e assustei-me. Porque via mais telemóveis e iPads e tablets do que a cara das pessoas. Estava tudo preocupado em gravar um momento para a prosperidade. Para a prosperidade? Não, para a posteridade. E estava tudo preocupado com isso. E ninguém estava a dar importância às crianças. E eu fiquei assim um bocado chocado. Porque aqueles momentos são únicos. São irrepetíveis. E nós temos que estar atentos para os aproveitar. Gravar é importante, mas quando cai-se no ridículo de ninguém estar a ver o que se passa, está tudo focado apenas em gravar, a guardar informação para o futuro, para o amanhã, assusta-me um bocadinho. Outra coisa que a Bíblia nos diz é que não devemos construir o nosso futuro. Devemos deixar Deus fazê-lo. Eu, quando estive na faculdade, ouvia muito isto. O que é que tu queres ser daqui a 10 anos? E a resposta que eu digo hoje é aquilo que Deus quiser que eu seja, porque eu não sei o que é que eu serei daqui a um ano, nem daqui a um mês. Eu não sei. Sei que eu sou um vapor que se desvanece, e portanto estar a presumir algo mais do que isso é estar a meter-me em território desconhecido e perigoso, em areias movediças. O que eu sei é que aquilo que eu posso fazer hoje eu devo fazer. Ou seja, eu não sei como é que vai ser certas coisas do amanhã de 2021, mas sei que eu devo fazer o meu trabalho bem feito. Eu sei que eu devo cuidar da minha saúde. Eu sei que eu devo cuidar da minha família, devo cuidar de várias coisas que estão na minha responsabilidade. E que se eu fizer, há coisas que potencialmente poderão não acontecer de errado. Mas há muitas outras variáveis que eu não controlo. Diria mais, são mais variáveis que eu não controlo do que aquelas que controlo. Mas aquelas que eu controlo, eu devo me dedicar e devo me esforçar para ser o melhor possível. Devemos montar a nossa vida e construir a nossa vida, mas colocando Deus dentro da mesma, para que Deus possa mover as coisas e construir aquilo que falta ser construído. Não devemos fazer como o homem louco, que dizia: eu tenho tudo, está tudo controlado, o amanhã é meu, e ele diz: louco, esta noite pediram a tua alma. Não presumais o dia da manhã, porque não sabes o que produzirá. Provérbios 27. Mas eu sei que os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É Deus que pode produzir um amanhã, é Deus que pode dar um futuro, é Deus que pode dar esperança em relação ao amanhã. Nós o que devemos fazer é fazer o que depende de nós. E tudo aquilo que não depende de nós, não entrar em modo de ansiedade. Ficar quieto, tranquilo, deixar Deus construir, deixar Deus mostrar a passo e passo. É esta a atitude certa para encarar o amanhã. Gostava de vos dar duas visões e duas histórias de vida, em que ambas começaram sob pontos de partida diferentes, mas tiveram o mesmo destino. E pode servir de ilustração e de ânimo para nós. Jó é a primeira. Ele começou abastado, começou rico, certo? A segunda personagem é José. José começou humilde. Jó, num ápice, perdeu tudo. Saúde, filhos, propriedades e a vida, praticamente. Estava ali em cima de uma linha. Houve aqui uma variável chamada sofrimento que afetou profundamente a vida de Jó. José, durante anos, esteve votado ao esquecimento. Vendido pelos irmãos, injustamente aprisionado. Temos aqui outra variável, sofrimento. Ou seja, começaram de formas diferentes,
Mas ambos passaram por esta variável de sofrimento. Qual foi a atitude de Jó? Como amava a Deus desinteressadamente, nunca se esqueceu de Deus e foi abençoado por isso. Qual foi a atitude de José? José sabia que Deus estava com ele e que tinha um propósito para todas as coisas e foi abençoado por isso. Ou seja, ambos tiveram a mesma variável sofrimento e ambos tiveram a mesma atitude de confiança em Deus e foram por isso ambos abençoados. Destino de Jó recebeu tudo em dobro, destino de José foi exaltado por Deus e pelos homens. Eles nunca imaginaram o final fantástico que Deus tinha para eles. Passo a passo, Deus foi-lhes mostrando tudo o que tinha para eles. E muitas vezes nós queremos pôr tudo muito à frente. Deixemos que Deus, passo a passo, nos vá mostrando as coisas. E nenhum deles imaginava o seu futuro. Nenhum deles. E o que é certo é que Deus foi-lhes mostrando o futuro a pouco e pouco. Diferentes pontos de partida para Deus nunca são um problema. Tu podes achar que os teus recursos económicos são um problema, a tua cor de pele é um problema, enfim, sei lá, a tua imagem física é um problema, aquilo que tu tens ou que não tens é um problema. Deixem-me dizer-vos que nada é um problema para Deus, inicialmente. O ponto de partida não é importante para Deus. O que é importante é a nossa atitude em relação àquilo que Deus nos vai dando durante a vida. É isso que marca a diferença. É isso que marca se o final é bem sucedido ou não. Nunca é o ponto de partida. É a atitude que nós temos durante a nossa vida. E vemos isso no caso de Jó e de José. Esquece como começaste. Como é que tu queres acabar? É isso que é importante. Ambos durante a vida sofreram. Foi uma variável comum. Não ignoremos o sofrimento. Não o tratemos de uma forma em que ele seja inútil. Porque ele é bastante útil. É um condimento imprescindível para Deus abençoar. E ambos, perante as dificuldades, descansaram em Deus. Esta é a atitude certa para encarar 2021. Há uma história que se passou comigo que eu nunca mais me esqueci e serve de alento, pelo menos para mim, e espero que sirva para vós. Vou-vos contar. Eu, há uns anos atrás, fui ver a um país um eclipse total do Sol. E na altura, quando estava lá, era meio-dia, de repente começou a ficar tudo escuro e os passarinhos começaram a cantar como se fossem... não sei, foi tudo para os ninhos. Eles foram todos para os ninhos. Eles perceberam que, como a natureza ia ficar toda escura outra vez, o céu escuro, eles pensaram que tinham que ir dormir outra vez. E durante uns minutos foram todos outra vez para os ninhos. Foi impressionante. E o que eu me impressionei mais foi, eles sabiam ao segundo quando é que ia ficar o eclipse total. Como é que os homens sabiam disso? É impressionante. E o que eu concluí, e isso é que é importante, é que se Deus mostra aos homens como, e pela natureza, a natureza é uma testemunha viva do poder de Deus e de muitas realidades espirituais. E esta é uma delas. Se Deus mostra aos homens, ao segundo, o que vai acontecer na natureza e dá capacidade aos homens para entenderem isso, porque dá, em muitas coisas, muitas não dá, mas há muitas dá, e faz no timing certo aquilo que ele tem que fazer na natureza, como é que vocês pensam? Porquê é que vocês pensam que ele não vos dará o que vocês precisam no timing certo, no segundo certo? Se naquele segundo o Sol estava completamente eclipsado e toda a gente sabia que ia ser naquele segundo, Deus, que nos ama a nós mais do que todas as coisas, que deu o seu Filho para morrer por nós, pelos homens, não nos dará aquilo que nós precisamos também ao segundo, na altura certa? E, portanto, a natureza é uma ilustração viva daquilo que Deus faz no homem. Deus dá-nos tudo no timing certo, sem atrasos. Mas tal como José, tal como Jó, confiemos em Deus. Não procuremos antecipar o amanhã. Confiemos em Deus. Queres tomar posse de um futuro fantástico? Há uma citação muito, muito famosa que diz que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eu não concordo com isso. O futuro pertence aos filhos de Deus que descansam nele. Sabe porquê? Coríntios 3:22 diz isso, a primeira epístola. Tudo é vosso, o porvir. O futuro é nosso. Portanto, o futuro já pertence aos filhos de Deus que descansam nele. O amanhã já é nosso. E, portanto, nós só precisamos de descansar em Deus. É como se tivéssemos garantia de que chegamos ao destino porque estamos no comboio onde Deus vai. Nós temos que lá vai. Só temos que nos manter no comboio. Só temos que nos manter no comboio. Quietos, sossegados, confiando. Sabes porque é que o futuro não está à venda? Porque Deus já o comprou. E agora entrega-o a quem estiver a fim de não desistir à primeira contrariedade,
que é uma condição vital para a bênção, a variável sofrimento, que acontece com todos nós, e a quem estiver a fim de descansar nas suas promessas, fazendo o que lhes compete fazer, deixando o que não é possível fazer nas mãos de Deus. Lembre-se do eclipse do Sol. Deus nunca se esquece de cumprir o que prometeu para nós e aquilo que pensou para nós. Apenas requer que permaneçamos. O futuro pertence realmente aos filhos de Deus que descansam nele. Que o Senhor nos possa abençoar e que Ele nos possa ajudar a não temer o amanhã, a não dar de barato que Ele é um bem adquirido, porque não é, e são dois opostos diferentes, e no processo a perceber que não importa o ponto de partida, o que importa sim é a nossa atitude perante as dificuldades, de não deixar Deus, continuar a confiar nele e continuar sempre permanecer sempre perto dele. Isso é que é o mais importante. E que o Senhor nos abençoe a encararmos o 2021 com otimismo, haja o que houver, pandemia ou não, crise social e económica ou não, não importa. Deus está connosco, Deus vai nos ajudar e mais, o futuro é vosso. É o que Deus diz na primeira Epístola aos Coríntios 3:22. E portanto, quando alguém nos diz que o amanhã é nosso, o que nós temos de fazer é pôr um grande sorriso e agradecer a Deus e confiar nele. Que o Senhor nos abençoe.